Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declara que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, como estamos celebrando essa missa votiva a São José, gostaria de refletir a partir da palavra de Deus este tema. São José, primeiro adorador de Cristo. No Evangelho de hoje, que é continuação do Evangelho de ontem, onde Jesus foi questionado pelos fariseus e mestres da lei, por que seus discípulos comiam sem lavar as mãos, sem cumprir com os rituais de purificação. E aí Jesus, no Evangelho de hoje, chama os discípulos à parte e lhes diz: não entendeis que não é o que vem de fora que torna o coração do homem impuro, mas o que sai do seu coração é que o torna impuro? E Jesus faz uma verdadeira lista dos pecados que podem manchar o coração do ser humano. Até aqui faço uma sugestão para o nosso exame de consciência, principalmente quando vamos nos confessar. É bom pegar essa lista aqui que Jesus nos faz através do capítulo. Vou aqui pegar qual é o capítulo correto para que tenhamos guardado no nosso coração. O capítulo 7 de São Marcos tem essa lista. As más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, roubo, inveja e etc. É uma lista que pode nos ajudar no bom exame de consciência. O que Jesus quer ensinar para os discípulos
é que, em vez da preocupação com rituais puramente externos, principalmente os alimentos que eram considerados impuros pelos judeus, o mais importante é cuidar do coração, cuidar do interior, deixar Deus nos purificar em nosso interior, para que o nosso coração aprenda a adorar cada vez mais a Deus. Depois de Maria Santíssima, não teve nenhum outro coração que tanto amou a Deus e agradou a Deus como o coração de São José. Por isso que ele é considerado, debaixo de Nossa Senhora, o maior santo da igreja. Todo católico deveria ter uma especial devoção a São José, e por isso deveria ter uma imagem de São José em sua casa. Você tem uma imagem de São José em sua casa? Tem? Ainda não? Então, trate de ter, sobretudo, uma especial devoção a São José. São José já era um adorador de Deus, ele já adorava a Deus no seu coração, por isso foi chamado de justo na Bíblia. Na Bíblia, o justo é alguém que procurou amar a Deus sobre todas as coisas. Isso que significa adorar a Deus. Não é apenas cantar hinos bonitos a Deus, ou ficar algum tempo em oração na capela do Santíssimo. Adorar a Deus é a gente buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Mas São José teve que aprender também algo totalmente novo e único na sua vida. São José teve que aprender a adorar a Deus naquele menino de Belém, o próprio Verbo encarnado, o Deus feito homem. Todos os presépios, com exceção daquele presépio ridículo que no ano passado foi colocado na Praça do Vaticano, sob a ordem do nosso Papa, com exceção daquele presépio ridículo, todos os presépios tradicionais da nossa igreja apresentam São José de joelhos, inclinado sobre a manjedoura, em estado de adoração ao menino Deus, ao qual ele depois chamaria de meu filho. Imaginem as duas graças de São José: poder chamar o Filho do Altíssimo de seu filho, e poder adorar aquele menino. Somente Maria e José sabiam quem era aquela criança, e José teve que aprender a adorar o Deus humanado, o Emanuel, o Deus entre nós. O humilde lar de Nazaré havia se transformado em uma verdadeira capela de adoração, ou uma capela do Santíssimo, porque ali no meio deles, debaixo do mesmo teto, noite e dia, estava o próprio Santíssimo, o menino Deus. Podemos imaginar, hein, quantas vezes São José pegou aquela criança nos seus braços para acariciá-la, para acalmar o seu choro, para fazê-la dormir, e além dos seus sentimentos de pai adotivo, de pai nutrício daquela criança, São José também expressava toda a sua reverência, todo o seu amor e adoração para com aquela criança, pois ele sabia que era o próprio Deus em seus braços. Que mistério tão grandioso!
a criatura se tornar guardião do próprio Deus. Pois foi isso que São José se tornou, guardião do menino Jesus, guardião do próprio Deus feito homem. São Pedro Julião de Eymard, que é o segundo patrono dos guardiões do Santíssimo aqui da nossa paróquia, porque foi um dos maiores santos eucarísticos da igreja. Vale a pena conhecer a vida dele. Coloca aí na pesquisa, na internet, São Pedro Julião. Olha o que ele disse sobre a alegria de São José em poder adorar o menino Deus. Ninguém é capaz de descrever a adoração da nobre alma de São José. Ele não via nada com os seus olhos, e ainda assim acreditou. Sua fé teve de sondar o véu virginal de Maria. Por isso, você deve agir do mesmo modo. Sob o véu das espécies eucarísticas, a sua fé deve enxergar nosso Senhor e adorá-lo. Olha o que São Pedro de Julião fala, né? São José, quando ele olhava para aquela criança, o que é que os seus olhos viam? Apenas a humanidade daquela criança, uma criança normal. Mas a fé de São José enxergava aquela criança como o próprio Deus feito homem. Assim, São Pedro de Julião nos dá esse conselho. Aprendamos também a enxergar por detrás das espécies eucarísticas o próprio Cristo, o próprio Deus que se faz presente com o seu corpo e o seu sangue para que possamos adorá-lo. Por isso, caríssimos irmãos, que depois que São José soube do anjo que o menino que nascia de Maria era o próprio Filho de Deus, São José não quis mais se separar de Maria, nem por um segundo, pois ele sabia que no ventre dela estava o próprio sacrário que continha a presença do Verbo de Deus que havia se feito carne. Alguns santos, como São Bernardo de Claraval, São Boaventura, São Francisco de Sales, até acreditavam, apesar que a Bíblia não fala isso, que Maria, quando quis passar aqueles 3 meses com a sua prima Isabel na Judéia, São José teria também acompanhado ela naquela viagem, pois agora ele não conseguia mais deixar de adorar a Deus, tão próximo dele, se formando no ventre puríssimo de Maria. São Bernardo e esses outros santos refletem assim: quando São José soube que Maria queria ficar 3 meses com a sua prima Isabel, ele logo pensou: vou com a minha esposa, porque eu não posso ficar longe nem dela e nem do Deus que se forma em seu ventre. Como disse os santos que eu citei agora há pouco, a viagem de São José com Maria, grávida do menino Deus, para a casa de Isabel na Judéia, foi como a primeira procissão do Santíssimo pelas estradas deste mundo. A primeira procissão do Santíssimo não foi quando se instituiu a festa de Corpus Christi, já foi naquele momento, quando Maria teve que ir ajudar a sua prima Isabel, levando o Deus feito carne no seu ventre. Caríssimos irmãos, talvez ouvindo essas reflexões, tenhamos uma santa inveja de São José, né?
por ele ter tido Deus tão próximo dele, até mesmo em seus braços, em seu leito, em sua oficina de carpintaria, vivendo com ele 24 horas por dia. Mas não deveríamos ter nenhuma inveja de São José em relação a isso, pois nós também temos esse Deus tão perto de nós, nos esperando no sacrário, se fazendo presente em nossos altares, e se dando a nós na Sagrada Comunhão. Como São José, também podemos adorar Jesus, estar na presença dele e sentir a sua proximidade conosco e dentro de nós, pela Eucaristia. O problema é que esquecemos isso tão fácil. Esquecemos que o próprio Deus se coloca em nossas mãos, indefeso, como uma criança, na Eucaristia, para que possamos recebê-lo e adorá-lo. Por isso que Santo Agostinho dizia, já no século IV, não comungue o corpo do Senhor sem antes adorá-lo. Por isso que a igreja orienta que os sacerdotes, quando vão dar a comunhão para os fiéis comungantes, não deve colocando a hóstia diretamente na boca dos comungantes ou na palma de suas mãos. Deve primeiro mostrar o corpo de Cristo para o fiel, dizendo, eis o corpo de Cristo, para que o fiel possa adorá-lo, contemplá-lo, mesmo que por um instante, com seus olhos, e adorando o corpo de Cristo, assim possa recebê-lo com todo o amor. Não comungue o Senhor sem adorá-lo. Temos que pedir muito a São José, que nos dê esse espírito de adoração, de reverência e de amor para com Jesus no Santíssimo, na Eucaristia. Inclusive quando nós formos comungar, ofereçamos a nossa comunhão também sempre, além de nossas intenções pessoais, também em reparação a tantos sacrilégios e maus tratos que Jesus recebe na Eucaristia. Quantas pessoas comungam de qualquer jeito, às vezes estão longe da missa há mais de anos, longe da confissão há mais de anos, e quando vem na igreja, por algum motivo especial, entram na fila e comungam de qualquer jeito. Quantas pessoas comungam a Jesus como se estivesse recebendo uma coisa, até sabem que estão recebendo uma coisa sagrada, só que a Eucaristia não é receber uma coisa sagrada, a Eucaristia é receber uma pessoa, a pessoa do Cristo, o próprio Deus, que se coloca em nossas mãos de forma indefesa. E quantas pessoas comungam de qualquer jeito? O mesmo Santo Agostinho chegou a dizer: quem comunga o corpo do Senhor indevidamente em pecado mortal, em vez de adorá-lo no seu coração, acaba oferecendo o corpo do Senhor ao próprio Satanás. Palavra de Santo Agostinho, hein? Quem comunga o corpo do Senhor indevidamente em pecado mortal, em vez de adorar o Senhor no seu coração, está oferecendo o corpo do Senhor a Satanás, porque o pecado mortal não permite que nós adoremos o Senhor que recebemos na comunhão. Por isso, aprendamos de São José, o primeiro adorador de Cristo, ao lado de Nossa Senhora. Peçamos a São José que dê
o seu zelo, a sua adoração para com Jesus na Eucaristia. Também hoje podemos ter Jesus tão perto de nós, né? Não só em nossas mãos, podemos tê-lo em nosso coração, para adorá-lo como ele merece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.